queria saber se eu posso perguntar sobre como você tá. Com tudo que Pode aconteceu. perguntar tudo. Cara, acho que é bom contextualizar, né? Tem gente que não me conhece, tá me vendo só agora. Mas, como eu falei pra vocês, assim, né? A gente chega num momento que a gente consegue realizar coisas incríveis. E a minha peça fala muito sobre isso também. De coisas que a gente não mostra. Coisas que a gente esconde, né? Que você pode estar vivendo a coisa mais feliz da sua vida e, ao mesmo tempo, tem o seu lado obscuro que você pode estar vivendo a pior coisa da sua vida. Uhum. Tipo, a sua área profissional pode estar voando, mas na vida pessoal você tá meio na merda. E a minha relação A gente falou disso aqui não tem muito tempo, né, Yas? É muito bonito, assim, porque a minha relação com a minha peça agora é outra. Porque a minha peça é como se fosse pra mim mesma. Sem saber que eu precisava dela. No auge, né, apresentando lá a estreia da minha peça, dia 30 de julho. Eu volto pra Floripa, meu pai começa a ficar muito doente e 12 dias depois ele falece. Meu pai, esse mesmo, que sempre acreditou em mim, não viu a minha peça. Mas tem uma coisa muito emblemática e bonita, e um significado muito importante, que foi ele que deu o nome da minha peça. Há muito tempo. Então, foi como se ele tivesse deixado uma mensagem pra mim. Segue o baile. E isso pra mim, tipo, virou um propósito. Ele falou, assim. né? Entendeu como é muito significante, assim? É um propósito de vida e uma razão de viver mesmo, que meu pai deixou. Então, agora a peça, eu falo que é uma nova estreia por causa disso, né? Tem outro significado agora, o Segue o Baile. Né? Uma razão muito mais bonita, assim. E tudo fez sentido, tudo fez sentido, assim como tudo que eu contei aqui, tudo se encaixou. Então, é por isso que eu confio muito nas coisas, como elas são. Né? Tipo, tudo. Eu ter ido pro Rio de Janeiro, não ter dado certo lá, mas eu dei certo em Floripa, e as coisas aconteceram, era pra ser lá. Então, sabe, meu pai faleceu, mas me deixou uma mensagem, segue o baile. Por isso você escolheu assim, continuar com alguns compromissos, claro, não todos, né, mas com alguns compromissos profissionais. Com certeza. Você falou, não, gente, eu tô forte, eu tô me sentindo bem pra lidar com isso. Porque assim, o trabalho e a realização de sonhos e essa coisa do teatro, isso tudo que eu faço é muito de família, é uma coisa muito forte, sempre foi algo muito forte nosso. Então, eu parar é como se meu pai parasse também, entendeu? E ele não ia deixar uma peça parar, né? Não, eu acho que ele até ia ficar bem puto se ele soubesse que eu adiei as datas de Joinville e Curitiba e Rio de Janeiro. Mas, lógico, foi por mim, né? Claro. E não tinha condições. Mas não parei e não vou parar por causa disso. Porque meu pai foi o que abriu o caminho, né? Meu pai era a pessoa que sempre incentivou a não parar de acreditar e não desistir. E tá fazendo, e tá lutando, e tá acreditando. Eu ouvi você contando que você falou, assim, sei lá, sobre vestibular. Vou fazer vestibular. Não, você vai ser atriz. Foi isso. Sim, no terceirão, cara, eu tava reprovando, porque eu tinha 25% de presença só. E porque eu tava trabalhando já como atriz. E meu pai foi lá na coordenação e falou, passa minha filha, por favor. Ela vai ser artista, cara. Não precisa atriz. Obviamente ela não passou, né? E, obviamente tem que estudar, parece. Tem que estudar. Foi lindo, reprovei. Rimos muito, fiz supletivo. Então... Tá tudo certo. E é isso, né? Mas pra ver a postura dele, tipo assim, ele acreditava muito. Sim, e até quando ele tava na UTI, eu falei, pai, você quer que eu pare de fazer minhas coisas e fique aqui contigo e tal? Ele me olhou assim, tipo, meio, tá louca, sabe? Óbvio que não. Então, ali eu já entendi, sabe? E também, assim, eu tenho a bênção, eu acho, de continuar deixando ele vivo na minha vida, né? E no que eu faço, no meu propósito de vida. Porque é o que eu falei. Meu pai agora é o terceiro sinal do teatro, é a minha peça. É o aplauso da galera. Meu pai é a minha energia de estar lá em cima. E sempre foi, porque eu já falava do meu pai na peça antes dele falecer. Então, assim, não é uma homenagem a ele. Ele é a peça.
Porque sem ele eu não estaria lá. Você sempre falou dele nas suas histórias. Sempre. Então não é uma coisa que você começou. Então eu tenho muito cara, eu me sinto abençoada de poder deixar as coisas vivas e materializadas, sabe? E um dia antes dele falecer, eu senti que eu devia ir lá na UTI. E eu falei pra ele, pai, e ele tava ouvindo. E eu falei pra ele, pai, eu vou fazer um livro pra ti. Porque muito antes, né, disso, ele falou, depois de sair do baile, escreve um livro. E eu falei, ai, pai, só se vier uma inspiração, né? Não vou escrever um livro aleatório. E ficou. Aí eu falei, pai, lembra que você falou pra eu escrever um livro? Eu vou escrever, então. E o livro vai chamar O Livro que Meu Pai Viveu. E aí ele me olhou e falou, tá, sabe? Tipo, eu sei que ele me respondeu e ele sabe que eu vou fazer. E isso é uma coisa que me salva. Uhum. Porque quando a gente lê, né, a arte salva, a arte me cura, me salva. Cara, agora eu entendi. E é real. A arte me salva. Porque dia 28 eu tenho peça e me salva estar lá, sabe? Me cura apresentar a minha peça. Te dá um porque propósito. É uma forma de deixar o meu pai vivo. Sim. O meu pai aqui, sabe? Fazer o livro, cara, vai eternizar na minha vida. Vai estar lá na minha estante. E meu pai é o livro. Então, e meu pai é aquilo que as pessoas vão ler e, de repente, vai ajudar alguém que tá de luto, alguém que já passou por isso, né? Porque, cara, todo mundo vai passar, né? É uma coisa que não tem como escapar. Eu morro de medo. É antes ou depois. E sempre que eu me imaginava nesse dia, é uma coisa que a gente sempre tem medo, óbvio. Sempre passa pela nossa cabeça, né? Querendo ou não. A gente tem medo de perder as pessoas, o apego e tudo mais. Mas eu sempre me imaginava nesse dia muito revoltada, muito... sem chão mesmo, devastada, né? Sem chão. E, na verdade, vem uma força que a gente não sabe explicar, sabe? E, claro, né, eu agradeço muito por poder também continuar, deixar ele continuar nas minhas coisas, mas é isso, vem uma força absurda. E a minha sensação com isso, assim, é aceitar. Tem que aceitar. Cara, é uma coisa que você precisa engolir. Não tem o que fazer. Engole e vive a tua vida. Continua. A vida continua real. Porque tem uma música do Emicida, inclusive o Emicida toca no meu coração muito. E ele fala, não há quem possa acrescentar 1 milímetro a cada estação. Isso é real. Tipo, tu não tem como salvar as pessoas. Eu acredito muito que é a história e a hora de cada um. Sabe? Isso, de repente, até uma coisa que me conforta, né? Porque você sabendo que não tem o que você faça, é a história da pessoa, você precisa respeitar. Então, respeito, né? A história do meu pai teve que acabar ali. E o meu papel aqui é aceitar e continuar o que ele ficaria feliz em me ver fazer. Perfeito. E é isso que eu tô fazendo. Na verdade, as duas certezas que a gente tem quando a gente chega, né? A única outra é que a gente vai. A gente só tem essas duas certezas. Que veio e que vai. Todo o resto é dúvida. Se todo esse meio dele foi bom, foi positivo, foi uma história bonita, então toda a parte que era duvidosa foi boa, quem é a gente para questionar as duas únicas certezas, né? Exatamente. E tem coisas inexplicáveis, né? Tem coisas inexplicáveis que ninguém consegue explicar o porquê que a pessoa teve que ir. É muito maior que a gente não é nada, né? A gente tá aqui e a gente vai viver o que tá escrito pra gente. E eu acredito nisso, porque tudo na minha vida se encaixou. Tudo se explica, sabe? Até as coisas ruins. Então, eu não tenho o que fazer, não tenho controle sobre isso. E tem que aceitar mesmo. E é isso, ter respeito pela história do outro, né? Ter o carinho, né? É olhar pra isso de uma outra forma. De uma forma de... Meu pai precisava ir, descansar, e a história dele, né? Eu sou filha, eu não posso fazer nada, eu só posso sofrer um pouco. Mas tentar continuar a deixar ele vivo. Você não pode mudar nada. Em tudo. Perfeito. Perfeito. Nossa, admirei. Admirei. quando eu vi que você tinha tomado essa decisão de seguir, eu admirei, porque eu falei, cara, essa força eu não me imagino tendo. Mas eu também não me imaginava. Mas quando... Mas vem. Mas vem, na hora, vem. Só na hora, né?